E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que o craque Mila e o pessoal do Mesa Redonda falaram do São Paulo, que enfrenta o Vasco, e também as últimas notícias dessa segunda-feira. São Paulo que tem um retorno de Ferreirinha, retorno de Caleri, o Alisson também tá voltando, muita coisa pra gente estar comentando aqui, beleza? Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, dá essa força pra esse jovem São Paulino aqui. A gente vai assistir o vídeo junto, você já sabe, no final do vídeo eu volto, traga a minha opinião, os meus comentários, a gente vai debater e comentar muito do São Paulo, do Tricolor, no vídeo de hoje. Créditos direcionais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Zé, tá gostando do trabalho do Zubeldia? Ainda dá para G4? Qual a avaliação do trabalho do Zubeldia no São Paulo? Eu acho que tem que melhorar um pouquinho, né? Eu acho que tem que melhorar. Ele começou muito bem, mas depois ele acabou, em algumas partidas, fazendo algumas substituições erradas que não deram certo. Eu acho que tem que melhorar um pouquinho e o São Paulo, se você tirar eu acho que o Lucas Moura, o São Paulo é um time de muita pegada, competitivo e tal. E eu acho que o Lucas caiu muito em relação a isso. Então o Lucas fazia essa diferença. Se o Lucas voltar a jogar um pouco mais aquilo que ele pode jogar, talvez o São Paulo melhore um pouquinho, porque o Lucas carrega todo mundo. O Lucas jogando bem, ele vai dar confiança para todo mundo jogar. Volta do Ferreirinha? O São Paulo não pode ficar dependendo do Ferreirinha. Tá certo. O São Paulo é outro patamar, outro patamar. Não pode ficar dependendo, não pode, o Ferreirinha. Aí que eu falei. Agora vai, né? Aí você é pequena, né? Foi aí que eu falei. Com todo respeito ao Ferreirinha. É por isso que eu falo sobre a questão do Zubeldia. Melhorar nas opções, nas escolhas, porque ele não pode ficar dependendo do Ferreirinha. Miller, tem informação de bastidores sobre a permanência do Zubeldia? Há uma tendência para a permanência dele? Ou será avaliado o trabalho no final da temporada? Sim, depende da classificação do G4 para Libertadores, né? Acho que o grande desafio do Zubeldia agora é ele fazer o time jogar bem fora de casa, como joga bem dentro de casa. Então acho que esse equilíbrio o São Paulo tem que ter. Tá certo. Seis shows seguidos, reformar o gramado do Morumbi. Por isso a partida vai ser no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Num primeiro momento seria Brasília, o regulamento não permite, porque nas últimas 5 rodadas como mandante o São Paulo não pode, qualquer time não pode jogar fora do seu estado. Aí pensou-se em Ribeirão Preto, gramado do Santa Cruz, muito ruim. O Zubeldia pediu um estádio próximo à capital paulista. O São Paulo viu o Palmeiras jogando lá e gostou do gramado, gostou das condições oferecidas pelo Guarani e por isso acertou esta partida para o Brinco de Ouro. Com um time muito diferente, um time que vai ser cobrado para buscar a vaga na Libertadores do ano que vem. O São Paulo hoje está em 5º lugar, estaria no mínimo na pré-Libertadores. Claro, depende de quem ganhar a Copa do Brasil, quem ganhar a Libertadores desse ano, pode ser G5, G6, G7, enfim. Mas no mínimo ele estaria na pré-Libertadores. Está a 4 pontos do Flamengo, tem um jogo a mais que o Flamengo, está 1 ponto à frente do Inter, também tem um jogo a mais do que o Inter. E tem ali no seu encalço os times do Bahia, do Cruzeiro, agora o Atlético Mineiro que venceu está a 7 pontos, tem muita gente querendo tirar o São Paulo dessa situação. Vamos lá então, Abel, com 2 torcidas permitidas pelo Ministério Público na quarta-feira, o São Paulo tem como desfalques Arboleda, suspenso pelo 3º amarelo, André Silva pelo mesmo motivo e Jamal Lewis, que joga amanhã pela Irlanda do Norte em Belfast contra a seleção da Bulgária pela Série C da Nations League, não chega a tempo. Mas tem voltas importantíssimas, a começar pelo Caleri e pelo Alan Franco, que cumpriram suspensão, pelo Wellington, que foi poupado na derrota para o Cuiabá por 2-0, e principalmente pelo Ferreirinha, que quarta-feira completa 57 dias da sua lesão, tem treinado forte, será relacionado, deve começar no banco de reservas. O grande ponto de interrogação, Abel, é Bobadilla e Ferrarese. Eles se enfrentam em Assunção na terça-feira, jogam Paraguai e Venezuela, vão tentar sair na madrugada, chegar quarta-feira aqui, descansar no CT e quem sabe pelo menos fazer parte da delegação ficando no banco de reservas no jogo da noite contra o Vasco da Gama. É difícil, mas há essa possibilidade. 9 jogos para garantir a vaga na Libertadores. Com o Zubeldia um pouquinho pressionado aí por gente da diretoria. Será que vai dar, Abel? É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Obrigado ao Eduardo Afonso, trazendo as informações do Tricolor com boas e más notícias. Desfalque do Arboleda, por exemplo, muito importante. E esse ponto de interrogação em relação ao Bobadilla e ao Ferrarese. E não para agora, mas já está se recuperando o Alisson. E quando saiu, realmente era o termômetro do time, né? Aos pouquinhos o São Paulo vai esvaziando o DM.
Ótima notícia também do Ferreirinha. Sim, São jogadores que fazem diferença no jogo do São Paulo, né, Mário? sim. Tanto o Ferreirinha quanto O Alisson futuramente aí voltando, o professor, Alisson. ele pode entrar na bola de prata, lembra? Sim, tem. Que ele era o Completa líder. o número de jogos, né? Ele era o líder da posição dele, ele saiu porque não tinha o número mínimo de jogos. Acho que faltam 3 jogos para ele chegar Dá aos tempo 19. para ele. Dá tempo para ele, pode entrar e reconquistar a posição dele no bola de prata lá, porque ele estava jogando demais Muito. quando se machucou. Muito. O Edu Afonso lembrou ali, quinto colocado São Paulo, 47 pontos. Flamengo é o quarto com 51, 4 pontos a mais e um jogo a menos. É óbvio que normalmente o quinto colocado tem ido pelo menos para aquela fase preliminar. Sim. Não, o quinto e sexto tem vaga garantida. Quinto e sexto tem vaga garantida. Na fase preliminar. Mas, desculpa, o quinto colocado às vezes vai para a fase de grupos. Porque aí dependendo... Depende de quem for campeão da Copa do Brasil ou campeão da Libertadores. São Paulo está ali na briga, mas não pode vacilar, hein, Eugênio? Não pode vacilar de jeito nenhum. Vive essa questão de pressão, né, de cobrança de resultados, e depois das eliminações em Copa do Brasil e Libertadores. Foi realmente um anticlímax, né, que o clube viveu no mês passado, e agora tenta juntar os caquinhos para se garantir na próxima Libertadores, que é o mínimo que se espera, né, de um São Paulo que tem um bom time, que pode não ser o melhor time, o melhor elenco do futebol brasileiro, mas que se mostrou competitivo durante toda a temporada e que tem sim essa condição de se classificar, quem sabe, direto para a fase de grupos, o que é fundamental, né, Abel? Se for para a Libertadores, que já vá direto para a fase de grupos, para evitar aquela fase preliminar. Desgastante. É muito desgastante. Primeiro que você tem o risco de não passar por ela. Exato. Sempre pode acontecer de você pegar um time mais cascudo. A temporada nesse já caminho. começa pressionada, né? E antecipa uma série de processos, né? Até de preparação física, você tem que estar com o time pronto antes, e lá na frente o time pode sofrer em função disso. Embora o Botafogo esteja mostrando esse ano que foi bem, passou por isso e foi bem, e está ainda forte, mas melhor evitar essa fase preliminar. E para isso, São Paulo em quinto lugar teria que torcer para que o Botafogo fosse campeão, da Libertadores, né? Porque os times brasileiros que estão nessa reta final da Copa do Brasil, a não ser que seja o Flamengo o campeão, é o único que está na frente dele no Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. Então, ou o Flamengo ganhar, que aí passaria a vaga para o quinto, ganhando a Copa do Brasil, ou então o Botafogo ganhando a Libertadores. Porque o Atlético está atrás do São Paulo no Brasileiro, né? Que é o outro time brasileiro que pode ganhar a Libertadores. É uma reta final difícil, mas com notícias interessantes, possíveis voltas aí de jogadores que foram importantes durante a temporada, que podem qualificar o time nessa reta decisiva de campeonato. O que assusta é a concorrência no retrovisor, né? Porque são times tão competitivos quanto São Paulo. Essa briga ali é com Bahia, Inter, com Cruzeiro, é com o Inter, Galo. é com o Galo. Nenhum desses times é pior que o São Paulo. Pode não ser muito melhor. Acho que até que o Galo é melhor. Mas também não são times piores que o São Paulo. Uma concorrência. É pouca vaga para muita gente boa, né? Gente boa no sentido do momento em que vive. Então o São Paulo precisa ficar briga alerta. interessante, porque tem briga pelo título, briga contra o rebaixamento, provavelmente até as últimas rodadas, e por essas vagas aí na Libertadores também. Também. Tudo leva a crer que vamos chegar nas últimas rodadas Também. com quase todos os jogos valendo alguma coisa. Tá vendo? E os que têm jogos a menos vão aproveitar, né? E ainda tem gente que não gosta de ponto corrido no brasileiro. Conclua, Abel, conclua. Vai. Eugênio Leal, o Campeonato Brasileiro Você pode concluir por de mim. pontos corridos é o quê? Pode falar para mim, você fala por mim. É uma delícia. É uma delícia. De ponta a ponta. Já comenta aí, você acha que com a volta agora do Ferreirinha, ele já deve começar sendo titular? Você coloca o Luciano no banco, traz o Lucas por dentro e coloca o Rato na outra ponta? Ou você faz o que o Zubeldia fez em algumas partidas, né? Troca o Lucas de ponta, coloca o Lucas na ponta direita, onde ele jogava, né? Nos primórdios do São Paulo. Traz o Luciano por dentro e deixa o Ferreirinha pela esquerda. Eu particularmente não sou muito fã dessa opção, porque principalmente quando o Rato tá, cara, quando o Rafinha tá, na verdade, porque assim, o Rafinha, ele não sobe, né? Ele fica ali quase como um terceiro zagueiro pela direita. E quando você tem o Rato, o Lucas ali, ele faz aquela função de rabiscar e tal, mas ele cai muito para dentro, né? Ele não é aquele jogador, por exemplo, como o Eric, que joga pelaquela função,
que, apesar de cortar para dentro, ele sempre joga bem pisando na linha lateral ali, né? Lá rabiscando mesmo, pisando lá na linha. O Lucas joga como um meia-ponta ali, mais ou menos como o Rato, só que o Lucas tem uma movimentação diferente. Eu, particularmente, preferiria que o Igor Vinícius atuasse no lugar do Rafinha. Por quê? Porque quando o jogador que está jogando pelaquela área vem para dentro, você gera o espaço, o corredor, para o Igor Vinícius atacar, para o Igor Vinícius afundar, fazer a profundidade. E o Igor Vinícius, se eu não me engano, tem 5 assistências na temporada. Ele pode não ser um primor de lateral, pode não ser um gênio da bola, mas para mim, ele taticamente atacando é muito mais importante do que o Rafinha. O Rafinha já não consegue ir. E por isso que ele na verdade, ele consegue voltar, e por isso que ele nem vai. O Igor Vinícius ele já consegue fazer essa função. Talvez não marque tão bem como o Rafinha, mas poxa, você precisa ter... Eu acho que hoje o problema do São Paulo está muito em criação, em variedades de jogadas. Então, quanto mais variedades você tiver, melhor. Hoje a gente fica, principalmente sem o Ferreirinha, a gente fica exclusivamente dependendo ou de uma arrancada do Lucas ou de uma jogada de pivô do Calleri. É só isso que a gente tem. Porque o Luciano não cria nada, o Rato tá pesado, não tá, mas ele ainda consegue acertar os cruzamentos, as bolas que chegam no Calleri, porque o Calleri não recebe bola. Qual é a bola? Ah, o Calleri recebeu uma assistência. Não, o Calleri recebe tijolada e às vezes o Wellington Rato acerta um cruzamento para ele. É isso que o Calleri recebeu 2 bolas assim contra o Botafogo, um no primeiro jogo e um no segundo, mas assim, se a gente for pegar um espectro a longo prazo, fazer um recorte, o Calleri não recebe bola, o Calleri recebe tijolada, ele apanha o jogo todo, ele cai pela direita, ele cai pela esquerda, ele se vira, apanha e briga com o zagueiro, mas bola, assistência, ele não recebe assistência. Então, quanto mais variedades de jogada a gente tiver, melhor. E a gente fica dependente só de uma jogada de arrancada do Lucas, que tem que se virar para fazer alguma coisa, ou do Calleri fazer um pivô, ganhar um pivô e dar a bola para alguém, para o São Paulo sair em contra-ataque. O São Paulo não tem um meia, e isso é o que eu falo para vocês. O São Paulo, ano que vem, tem um bom time, tem um bom elenco. Você vai ter a volta do Alisson, vai ter a volta do Pablo Maia, volante está de boa. O São Paulo precisa de 3 peças. 2 laterais e um meia, um 10. Um 10 de verdade, um 10 que organize o meio de campo, um 10 que consiga dar a bola no Lucas, que consiga dar a bola no Calleri, que consiga dar a bola no Ferreirinha, que consiga fazer o time jogar, que quando precisar apressar o jogo, dar dinâmica, ele pega essa bola, gire, levante a cabeça e faça o time jogar. Que quando o jogo tá corrido demais e precisa dar uma cadenciada, ele pisa na bola e cadencia o jogo. Aquele jogo que quando os espaços estão curtos, o espaço está fechado, ele acha aquele passe de gênio, aquele passe por cima, aquele passe por baixo, aquela assistência que o adversário não espera. A gente não tem essa peça. O Luciano não é isso, longe disso, e o Lucas também não é esse cara. O Lucas é o cara que ele até cria, mas com drible, com arrancada, girando. O jogo contra o Cuiabá, por exemplo, era um jogo que o São Paulo tinha pouco espaço, mas na transição era um jogo que se o Lucas estivesse por dentro, iria dar melhor. Porque toda vez que essa bola chegava no pé do Luciano, o Luciano fazia o quê? Dominava e tocava para trás. O Lucas, com o mínimo de espaço pegando essa bola pro meio, ele teria capacidade de dominar já girando o corpo e arrancando. É o que o São Paulo precisava, de uma transição rápida. E isso o Luciano não faz. O Luciano também não é o cara da assistência. Nós estamos em outubro, gente. Hoje é dia 14 de outubro. O Luciano tem uma assistência na temporada inteira. A temporada inteira. Já acabou a temporada. Falta 10 jogos, 9 jogos pro fim do campeonato. E o Luciano tem uma assistência, cara. Cara, assim, com todo respeito a todo mundo que adora o Luciano, é inadmissível o camisa 10 do São Paulo ter uma assistência na temporada. Se eu não me engano, o Lucas tem 6, 8, um negócio assim, e o Lucas atuou por fora. O Lucas nem é assim tão responsável pela criação do São Paulo. A minha grande crítica ao Luciano é que com o Dorival, o Luciano ele era mais um jogador no sistema de criação. Todo o sistema junto era Luciano, Rato e Nestor. Esses 3 faziam um sistema, tinham um sistema de criação. Hoje é diferente. Hoje o Luciano ou o jogador que atue por dentro, ele é obrigado ou tem a responsabilidade de fazer o time criar.
de acionar os atacantes. Ele não é mais um, ele é o cara, ele é responsável. Seja ele o Luciano, seja o Lucas, seja quem for que esteja atuando por dentro. Esse cara é o responsável por acionar os atacantes. Para acionar os atacantes. E isso o Luciano não sabe fazer. O Lucas também não sabe mais, o Lucas se vira de outras maneiras. O Lucas pega essa bola, arranca, dribla um, dribla dois e gera espaços na defesa adversária que são aproveitados aí sim pelo Rato, aí sim pelo Ferreirinha, aí sim pelo Caleri. Mas você não vai ver o Lucas pegando essa bola, levantando a cabeça e dando um passe entre linha no meio de dois jogadores para deixar alguém na cara do gol. Pode até fazer isso porque tem qualidade técnica, mas não é a dele. Não é a dele. O São Paulo precisa de um cara tipo Ganso, tipo Alan Patrick, tipo Veiga, tipo o Arrascaeta do Flamengo, tipo o Everton Ribeiro. Cara, assim, tipo o Garro. O que o Garro faz, eu fico imaginando o Caleri recebendo o tanto de bola que aquele Yuri Alberto recebe. Porque assim, eu não sei se você gosta, eu gosto de assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Tá passando futebol, eu tô assistindo. Já assisto o jogo do Palmeiras, do Corinthians, sem nenhum problema. Cara, o que aquele Garro joga, o que aquele Garro põe o Yuri Alberto na cara do gol é brincadeira. É porque aquele Yuri Alberto é horrível. Mas eu fico imaginando um cara como o Garro dando bola pro Caleri. Porque o Caleri de duas oportunidades, uma ele vai fazer. A gente viu no próprio jogo contra o Botafogo. Ele teve uma oportunidade claríssima e errou. E a segunda bola que chegou ele fez. A porcentagem de aproveitamento do Caleri é altíssima, é 50%. Lógico, tem que ser maior. Seria bom se fosse maior, se fosse 100%. Chegou um, ele guarda. Beleza. Mas se o Caleri recebesse bola como deveria, recebesse assistência como deveria, se o time do São Paulo tivesse a capacidade de técnica, e isso é culpa do Zubeldia, que insiste com o Luciano por dentro. Eu não acho que o time do São Paulo é horrível, eu não acho que o time do São Paulo é isso, eu acho que o time do São Paulo é mal escalado. O Rafinha não tem condição mais de ser titular, o Luiz Gustavo não tem condição mais de ser titular, o Luciano não tem condições mais de ser titular. O Wellington vai embora, não sei porque tá deixando o Wellington aí o tempo todo, já pode jogar o Jamal, porque o pouco que o Jamal jogou contra o Cuiabá, ele já conseguiu pelo menos jogar a bola na área. O Wellington nem isso consegue, o Wellington não consegue colocar a bola na área. Ele não, toda vez que ele vai cruzar, acerta alguém. O Jamal ele já consegue, o Jamal Lewis ele já conseguiu jogar a bola pra área. Tudo bem que ele não vai estar disponível agora para esse jogo, mas pros próximos, o Zubeldia tem que começar a entender que esse elenco já tem que começar a ter uma transição para a temporada do ano que vem. Ou você muda o sistema, joga com... Eu não sei o que o Zubeldia tem que fazer. Só sei que é impossível você ter o mesmo processo e esperar resultados diferentes. Se o Zubeldia continuar escalando o mesmo time, ele não vai ter resultado diferente. Se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer... O processo tem que ser diferente. Se o processo for igual, o resultado vai ser igual. Deixe aí a sua opinião, deixe seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!